Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para você que me segue aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Fernando Henrique, do Instituto Teológico Gênesis. Estou aqui nesta noite para trazer para você um rápido estudo a respeito da palavra do Senhor. Estudo esse que se encontra no livro de Salmos, número 84, e o verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: o qual, passando pelo vale de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Graças a Deus. Irmãos, aqui o salmista, ele está falando a respeito do vale de Baca. Em outras versões, esse vale é conhecido como vale árido, como vale das lágrimas, e também, como foi dito aqui na nossa versão, ele também é conhecido como o Vale de Baca. O Vale de Baca tinha um mistério que acontecia ali. Tinha um milagre muito interessante que acontecia ali. Eu quero compartilhar com você nesta noite qual era o milagre que acontecia no Vale de Baca. Muito bem. Muitas pessoas, elas viajavam para Jerusalém para poder visitar o templo, para poder visitar seus parentes, para poder adorar o Senhor. Outras pessoas iam para Jerusalém para poder fazer comércio e outras coisas mais. As pessoas naquela época, elas viajavam muito em camelos, em carroças, só que a maioria das pessoas, elas tinham o costume de viajar a pé, elas tinham o costume de viajar andando. E muitas pessoas, quando elas faziam suas viagens andando, caminhando pelo deserto, muitas dessas pessoas, elas criavam feridas nos pés, elas criavam bolhas nos pés. E é interessante o que eu quero ensinar para vocês aqui nesta noite, algo muito interessante que acontecia no Vale de Baca. Muito bem, as pessoas que viajavam para Jerusalém, elas vinham de uma distância muito longa, uma distância de mais ou menos de 120 a 130 quilômetros de distância. A cidade de Jerusalém tinha mais ou menos 150 mil habitantes, mas nos dias de festa a população aumentava. E quando as pessoas viajavam para Jerusalém, não tinha outro caminho a ser percorrido. As pessoas tinham que passar pelo Vale de Baca, as pessoas tinham que passar pelo Vale das Lágrimas. E muito bem, o Vale de Baca não era um lugar bonito. O Vale de Baca não era um lugar onde as pessoas queriam estar ali. Não era um lugar onde as pessoas queriam passar, não era um lugar onde as pessoas queriam estar ali. Porque o que acontecia? Naqueles dias as pessoas viajavam muito em caravanas para evitar assaltos, para evitar problemas no meio do caminho. As pessoas viajavam muito em caravanas de 500, 600, 700, 800 pessoas e até também de 1.000 pessoas, para evitar assaltos e demais problemas que aconteciam no meio dos caminhos. Essas pessoas, quando elas entravam no Vale de Baca, milagrosamente, quando a pessoa estava indo para Jerusalém adorar, quando um adorador pisava no Vale de Baca, milagrosamente começava a chover. E no Vale de Baca existiam balsameiras que, quando começava a chover, as balsameiras elas começavam a gotejar
E desse bálsamo que começava a gotejar, as pessoas colocavam os seus pés debaixo daquelas balsameiras, os pés cheios de feridas, cheios de dores, por causa da caminhada, por causa daquela viagem dolorosa. As pessoas, elas ficavam ali naquele Vale de Baca por um período de 4, 5 dias, e elas ficavam com seus pés embaixo daquelas balsameiras para poder aliviar a sua dor e curar as feridas dos seus pés. Mas existiam também pessoas que iam para Jerusalém, mas não iam para poder adorar. Elas iam para visitar seus parentes, iam para poder comercializar, para poder comprar, poder vender, mas não ia para Jerusalém para poder adorar. E quando essas pessoas entravam no Vale de Baca, não chovia. E se no meio daquela caravana de adoradores estivesse apenas uma só pessoa que estava indo para Jerusalém, mas não estava indo com a intenção de adorar, não chovia. Então o povo, eles tinham que chamar esse cidadão, eles tinham que chamar esse abençoado, esse homem ou essa mulher, e falar para ele: ou você muda o seu coração para adorador, porque nós precisamos dessa chuva, porque nós precisamos dessa água, ou você vai na frente sozinho. Conosco você não pode ficar se você não mudar o seu coração, não mudar o seu pensamento. Então, o que acontecia? Se esse cidadão mudasse o seu coração, mudasse o seu pensamento, e se ele se tornasse um adorador, e se ele colocasse os seus pés dentro do Vale de Baca, começava a chover. Milagrosamente começava a chover. E a Bíblia diz que as chuvas também enchiam os tanques. As pessoas que iam para Jerusalém para poder adorar, elas tinham que cavar tanques nas rochas. Por quê? Porque a água da chuva ia encher esses tanques. Porque o povo sabia que lá atrás estava vindo um outro grupo, estava vindo uma outra caravana, mas que não estava indo para Jerusalém para poder adorar. E essas pessoas também precisavam de água. O que acontece? Eu quero trazer para você uma palavra de sabedoria. Ei, sabe que nesses últimos dias existem muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho? Sabe que existem muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra do Senhor, que estão precisando de um abraço espiritual, estão precisando de um conselho. Então, o que acontece? Quando essas pessoas nos procuram para um conselho, nos procuram para orarmos por ela, nós estamos cavando poços para que o Espírito Santo possa derramar o bálsamo também sobre a vida dela, para que o Espírito Santo possa derramar a chuva de bênçãos também sobre a vida dela. Eu quero dizer para você que você não pode desistir de cavar esses poços. Existem pessoas que precisam de você, existem pessoas que precisam do seu amor, precisam do seu apoio, precisam que você dê uma força para ela. Eu quero que você, nesta noite, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.